hoje a tratar de organização administrativa. Direito administrativo, a gente vai começar a tratar de organização administrativa. E aí, então, eu quero que você compreenda como é que funciona a ideia não só da organização do Estado, propriamente dito, mas como que o Estado funciona, né? Como é que se dá o funcionamento do Estado partindo da ótica das pessoas que movem esse Estado. Então, veja, a gente sabe que o Estado é uma ficção jurídica, né? E aí essa ficção jurídica precisa ser movida por pessoas, mas essas pessoas vão constituir outras pessoas, veja que você consegue compreender, para o funcionamento, para o andamento da administração. E aí, então, a gente tem o bloco das pessoas jurídicas que vão compor a estrutura do Estado, que vão compor aquilo que a gente intitula e que a gente denomina de administração pública. Então, dentro do direito administrativo, o nosso tema, então, agora ele começa a caminhar a respeito da organização administrativa. E, obviamente, se a gente está tratando de organização administrativa, a gente precisa se valer do texto constitucional. Veja, o texto constitucional, ele traz um capítulo específico, né, para tratar a respeito da questão da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, certo? E aí, então, a gente tem aqui o artigo 1º da Constituição Federal e o artigo 18, que tratam a respeito aí da organização do Estado. A gente vai fazer a leitura deles e, a partir daí, então, a gente passa a verificar como é que se dá o desenrolar da organização administrativa. O artigo 1º da Constituição Federal diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Bom, então a gente disse que o Brasil, a República Federativa, ela é formada pela união dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal e ele se constitui um Estado. Então vamos tirar um resumo daqui. Veja, nós temos então, com base, com fundamento no texto constitucional, a figura do Estado. Essa figura do Estado foi estabelecida pelo artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Só que a Constituição Federal, em combinação com o artigo 18, estabeleceu que esse Estado, ele é formado, a forma dele de se organizar é uma federação, certo? Esta informação consta expressamente no artigo 1º da Constituição Federal. Vamos voltar para lá. A República Federativa. Então, aí, quando ele diz federativa, ele está dizendo a forma como esse Estado vai se organizar. Vai se organizar por meio de uma federação. Se o Estado se organiza por meio de uma federação, isso significa que, em regra, existe um centro de poder, certo? Vamos colocar aqui, que em regra existe mais de um centro de poder. A federação é essa a ideia, a existência de mais de um centro de poder. Em contraposição à federação, lógico que existem outras formas de Estado, mas nós temos ali o Estado unitário. Então, qual é que é a diferença? Primeiro, o que é forma de Estado, professor? Veja, é a forma como o poder se distribui no território, certo? Isso é forma de Estado. Então, veja, você tem um poder, que esse poder é soberano, e aí como esse poder vai se distribuir no território? Se esse poder fica concentrado nas mãos de um único centro, a gente vai dizer que é o Estado unitário. Se esse poder não está concentrado nas mãos de um único centro de poder, mas existe um poder central e os poderes periféricos, a gente vai dizer então que o Estado é federado. Compreendeu a diferença? Então nós temos como, o que é a forma de Estado? É a forma de distribuição do poder no território. Se esse poder está concentrado num único órgão, a gente vai dizer então que a gente está diante do Estado unitário. É o caso do Uruguai, é o caso de Portugal, é o caso da França, são todos Estados unitários, porque só possuem um centro de poder. Você está compreendendo? Do contrário, você tem a federação. A federação significa a existência de mais de um centro de poder. É o caso do Brasil. No Brasil, é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem a União Americana, que é o centro de poder central, e você tem os Estados americanos, 50 estados, que são centros de poderes periféricos. Compreende? E aí, então, no Brasil aconteceu de forma semelhante. Nós temos mais de um centro de poder, certo? E aí, então, nós temos o poder central. Esse poder central, ele está representado na União, certo? E nós temos o poder periférico. Esse poder periférico, esses centros de poderes periféricos, no Brasil especificamente, estão distribuídos por meio dos Estados-membros, por meio do Distrito Federal e também, a partir da Constituição de 1988, dos municípios. Então veja que nós temos mais de um centro de poder. Você está compreendendo? No direito, vamos ver o artigo 18? O artigo 18 fala sobre isso da Constituição. O artigo 18 do texto constitucional, ele fala sobre a organização político-administrativa, a organização do Estado, e aí ele fala organização político-administrativa. E o artigo 18 diz que essa organização político-administrativa, e o nosso objetivo na aula de hoje é exatamente estudar a organização administrativa, mas que a gente precisa passar pela organização política, ele diz assim, ó, o 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, que é o centro de poder central, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, que são centros de poderes o quê? Periféricos. Centros de poderes periféricos. Você compreende? Então aí nós temos o que a Constituição Federal chamou de centro de poder de União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tranquilo? Agora, pensa comigo que existe uma palavra de suma importância, né? Existe uma palavra de suma importância no caput do artigo 18. O caput do artigo 18 diz assim, ó, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos o quê? Autônomo. Então, a palavra importante aqui é exatamente a ideia da autonomia. E ele segue dizendo, ó, nos termos desta Constituição,
nos termos dessa Constituição. Então, quando a gente fala de organização, quando a gente fala desses centros de poder, a gente está querendo dizer que eles possuem autonomia. Você está entendendo? No direito administrativo, essas entidades que vão compor a federação, a gente vai nominá-las de entidades, olha só, entidades políticas. Certo? A gente vai passar a chamá-las de entidade política. E a gente vai dizer que essas entidades políticas, elas gozam de autonomia. Certo? É a principal característica. Mas, professor, o que envolve essa autonomia? Qual é o sentido dessa autonomia? Veja, senhores, essa autonomia, ela possui 4 vertentes dentro do direito. Essa autonomia significa uma auto-organização. Essa autonomia significa uma auto-legislação, uma auto-organização, uma auto-legislação. Essa autonomia envolve um autogoverno. O que significa cada uma dessas autonomias, então? Veja, a gente pegou uma palavrinha do artigo 18 do texto constitucional, que ele falou todos os autônomos, e a gente está destrinchando o que envolve essa autonomia para essas entidades políticas, que o direito administrativo nominou de entidades políticas. Veja, a auto-organização é a capacidade de elaborar a sua lei fundamental. É a capacidade de elaborar a sua lei, vai se organizar. Então, veja, cada uma dessas entidades políticas, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e o município terá uma lei fundamental que vai trazer a organização dessa entidade política, sobretudo. Nós vamos ter, por exemplo, no âmbito da União, a Constituição Federal, é a lei fundamental dessa entidade política que vai organizá-la. No âmbito dos Estados-membros, nós vamos ter a Constituição Estadual, que é a lei fundamental dessas entidades, que vai também estabelecer, sobretudo, a organização do Estado, a organização do Poder Executivo, a organização do Poder Legislativo, a organização do Poder Judiciário. Você compreende? Vamos ter também, no âmbito do Distrito Federal, a lei orgânica do Distrito Federal, uma lei fundamental. E no âmbito dos municípios, no âmbito das municipalidades, a gente vai ter a lei orgânica dos municípios, certo? Que também é sua lei fundamental, também é sua lei de organização. Além disso, senhores, também terá essa autonomia, ela envolve a autolegislação. O que isso significa? Elaborar as leis. Você compreende? Então, veja, a União vai fazer, por meio do Congresso, as leis federais e nacionais. A Assembleia Legislativa dos Estados vai fazer as leis estaduais. O Distrito Federal, por meio da Câmara Legislativa, vai fazer o quê? As leis distritais. Assim como a municipalidade, por meio das câmaras municipais, vão elaborar as leis municipais. Ou seja, a elaboração do seu próprio corpo normativo. E isso é decorrência da ideia de autonomia. Aliás, ideia essa de autonomia está estabelecida aonde? No artigo 18, caput da Constituição Federal. Artigo 18, caput da Constituição Federal de 1988. E também tem a ideia do autogoverno. O autogoverno é a capacidade do povo, de eleger seus próprios governantes. E ele vai eleger esses governantes, seja para o legislativo, seja para o executivo. Você está compreendendo? Então, veja, o povo do município de Macapá elege o prefeito de Macapá. O povo do município de Santana elege o prefeito do município de Santana. O povo do estado do Amapá elege o governador, o vice e o parlamento do estado do Amapá. O povo do Distrito Federal elege o governador distrital, o vice-governador distrital e os membros do parlamento distrital. E da mesma forma acontece no Brasil. O povo do Brasil elege o presidente da República, elege o vice, elege os membros do Senado e os membros da Câmara dos Deputados. Compreende? Isso é autogoverno. É a capacidade que o próprio povo tem de eleger os seus gestores, eleger os seus governantes. Certo? E, por fim, como última vertente dessa ideia de autonomia, estabelecida ali no artigo 18 do texto constitucional, a gente tem a ideia da autoadministração, que é a capacidade de gestão. A capacidade de gestão é a capacidade de execução própria, sem a interferência ou a necessidade de solicitar ao outro poder. O prefeito de Macapá, por exemplo, quando ele quer fazer o projeto Orla Viva, ele não pede autorização do presidente da República. Sabe por quê? Porque ele goza de autoadministração, que é uma vertente da autonomia, que está prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Antes, quando o município, antes da Constituição de 88, o município não era entidade política. E aí, os prefeitos dos municípios eram nomeados ou pelo presidente da República, como era no caso do estado do Amapá, que era território, ou pelo governador, a depender da forma de organização, porque não gozava de autonomia. E eles poderiam sair, na época era chamado até de intendente, né? Poderiam sair a qualquer hora ao albedrio do presidente da República, ao albedrio do governador. Sabe por quê? Porque eles não gozavam de autonomia. Hoje não funciona mais assim. Com a Constituição de 88, o município foi elevado à categoria de entidade política, e se ele é entidade política, goza de autonomia. Compreende? Foi muito bem. Veja só. Para o direito administrativo, essas entidades políticas, certo? Para o direito administrativo, essas entidades políticas, deixa eu ajustar isso aqui.
No direito administrativo, essas entidades políticas que a gente está conhecendo como a União, o Estado-membro, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e os municípios, eles constituem a representação e a manifestação da figura do Estado, certo? Tanto que a Constituição falou, o Estado democrático de direito, constitui o Estado democrático do direito. E para o direito administrativo, então, quando essas entidades atuam, por elas estarem representando o Estado de forma direta, a gente vai chamar isso daqui, ó, de administração direta. De administração direta. Então, a administração direta para o direito administrativo é exatamente a atuação do Estado, que conforme artigos 18 e artigo 1º do texto constitucional, está materializada em forma de uma federação. E essa federação possui mais de um centro de poder. Esse centro de poder possui um central, que é a União, e possui diversos centros de poderes periféricos. Um Distrito Federal, 26 Estados-membros, 5.570 municípios, compreende? E aí, então, o nome deste fenômeno será administração direta. E aí o direito administrativo diz o seguinte, ó, em regra, quando a administração direta atua, a gente diz, então, que ela está atuando de forma centralizada. Olha só, aqui começa centralizada. Aqui começa o primeiro fenômeno dessa história de organização administrativa, que é exatamente a centralização. A centralização, então, no direito administrativo, ela ocorre quando o Estado atua de forma direta, quando o Estado atua de forma diretamente sobre o serviço, diretamente sobre o bem. Então, se eventualmente é o Estado do Amapá que está atuando, a gente fala em administração centralizada. Se é o Estado do Pará que está atuando, a administração centralizada. Se é o Distrito Federal que está atuando, a administração também centralizada. A mesma coisa vai acontecer para qualquer um dos 5.570 municípios ou para a própria União. Toda vez que você enxergar esses membros atuando de forma direta, você vai chamar de administração direta ou administração centralizada. Compreende? Agora, veja só. Pensa comigo. Essas entidades, que a gente chama de entidades políticas, e aí eu já quero que você não esqueça mais esse nome, essas entidades políticas compõem a administração direta, e por comporem a administração direta, né, por serem entidades políticas, gozam de autonomia nos termos do artigo 18 da Constituição, que envolve a auto-organização, auto-legislação, autogoverno e auto-administração. Essas entidades, eventualmente, podem, né, ter um determinado serviço que elas não queiram executar de forma direta, que elas não queiram prestar de forma direta. E que elas entendam, então, que é possível que se crie uma outra pessoa para a execução desse serviço, para a execução desta atividade. Você está compreendendo? E aí, então, a gente vai desconhecer um outro fenômeno dentro do direito administrativo, certo? Mas veja só, todas essas entidades aqui, chamadas de entidades políticas, a gente vai apresentar aqui algumas características dela, além da questão de autonomia. Aliás, uma característica principal, essas entidades aqui, senhores, elas são pessoas jurídicas. O que isso significa dizer que são pessoas jurídicas? Veja, o direito, ele é a relação de alteridade. Ele é a relação que se estabelece de um para com o outro, você entende? Se, porventura, só existisse uma pessoa, não há necessidade da existência de uma ciência chamada direito. O direito passa a ter sentido, o direito passa a funcionar para regular a relação entre as pessoas. Mas se, eventualmente, só existe uma pessoa, não há necessidade da existência do direito. Essa é a historiazinha que a gente estuda quando começa a estudar direito. Lá na introdução ao estudo do direito, chega-se até a contar a história do índio, do Robinson Crusoe que estava na ilha e até que chegou um índio e houve necessidade de regulamentar as coisas a partir dali. Então veja, senhores, o direito, ele trabalha estudando a relação entre as pessoas, certo? O direito trabalha estudando a relação entre as pessoas. E essas pessoas, à luz do direito civil, a pessoa tem dois tipos. A primeira é a pessoa natural, né? Era como o Código de Bevilacqua, de 1916, chamava. O Código atual chama de pessoa natural, né? E a gente tem ali no Código Civil a disciplina das pessoas. E aí começa falando da pessoa natural, pessoa física, que é o ser humano propriamente dito, né? Somos nós que respiramos, né? São as pessoas físicas, certo? Mas do lado das pessoas físicas, que podem ser titulares de direitos, que podem contrair obrigações, o direito civil também criou uma ficção jurídica. Essa ficção jurídica que você não consegue ver, que não respira, que não fala, que não pensa, é o que ele chamou de pessoa jurídica. E, obviamente, que se é para ser titular de direitos e obrigações, a pessoa jurídica precisa ser movimentada por alguém. E essa pessoa jurídica, obviamente, será movimentada por pessoas físicas. E aí o direito civil, então, passa a disciplinar as pessoas jurídicas, né? E ele divide, senhores, em dois grandes blocos. Ele fala pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Ele pega, via de regra, as pessoas que compõem o Estado, né, o Estado, e as classifica em pessoa jurídica de direito público. Então, essas entidades aqui, União, Estado-membro, Distrito Federal e município, são pessoas jurídicas de direito público
E aí ele faz uma distinção entre direito público interno, que são pessoas voltadas para dentro, que são pessoas voltadas para o próprio território, e a pessoa jurídica de direito público externo, que é aquela pessoa voltada para fora, que é aquela pessoa voltada nas relações internacionais, compreende? E aí então ele vai dizer, olha, as entidades políticas, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Mas o que envolve, o que significa ser pessoa jurídica? Ora, o significado de pessoa jurídica é que pode ser titular de direito, olha só, ser titular de direito e pode, eventualmente, contrair obrigações. É isso que o Código Civil está dizendo quando ele classifica as pessoas. Ele diz, olha, pessoa, para mim, é quem pode ter um direito, ser titular dele. Além de ser titular do direito, pode contrair obrigações. Você pega você, por exemplo. Você pode ser titular de um direito, por exemplo, a locomoção. E você pode contrair obrigações. Você pode ir lá na Domestilar, abrir um crediário, fazer um contrato de compra e venda a prazo. Você está contraindo obrigação. Mas você pode fazer isso porque você é pessoa. O direito civil lhe otorgou ali a característica de pessoa. Mas, por exemplo, um animal que não é pessoa não pode ser titular de direito, não pode contrair obrigações à luz do direito. Você compreende? Porque ele não é pessoa jurídica de direito. Compreende? E aí, então, os estados, os entes políticos foram elevados à categoria de pessoa jurídica de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público interno. Ou seja, podem ser titulares de direitos, podem contrair obrigações. Agora, olha só, eu preciso aprofundar um pouquinho com você, e eu vou aprofundar pegando uma dessas pessoas jurídicas. Eu quero conversar com você sobre, eventualmente, a União. Veja, a União, a gente já sabe, ela é uma entidade política, não é isso? E ela também, também é pessoa jurídica de direito público interno. Tranquilo? Só que a União, ela precisa de funcionamento. Ela precisa se organizar para ela funcionar. Você está entendendo? Assim como você. Você também é uma pessoa. Você também precisa se organizar para funcionar. Compreende? Se você não estiver organizado, você não funciona. Toda pessoa física só existe hoje porque ela está organizada funcionalmente. Se ela não se organiza funcionalmente, ela não consegue sobreviver. E ela não consegue sobreviver, não tem existência. Você está compreendendo o que eu estou falando? Aí você me pergunta, mas como que eu me organizo funcionalmente? Se eu sou uma pessoa totalmente desorganizada. Veja, essa organização que eu estou falando, nenhuma relação tem a ver com as atividades que você pratica, mas sim com a sua existência. Você só funciona porque você está organizado em órgãos, certo? Você tem um coração, você tem um cérebro, você tem pele, você tem pulmão, rins, você está entendendo? Então, você se organiza por meio desses órgãos e o conjunto deles, o funcionamento deles, permitem a sua existência, permitem a sua sobrevivência. Você está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? E a partir daí, então, pelo conjunto desses órgãos, o direito civil diz, olha, pessoa organizada, pessoa que está vivendo, ela pode ser titular de direitos, pode contrair obrigações. O mesmo vai acontecer com as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas precisam se organizar para sobreviver. Você compreende? É possível que uma pessoa jurídica funcione com um único órgão. É possível, certo? Assim como também é possível que uma pessoa física funcione ali, sem alguns órgãos, consiga funcionar também. Por exemplo, sem um rim, ela consegue funcionar. Você está entendendo? Mas as pessoas jurídicas, para efeito de sua organização, elas vão necessitar da existência dos órgãos. Você compreende? E aí você pega aqui a União, por exemplo. A União, lá no topo, né, como se fosse o cérebro da pessoa natural, ela vai ter a presidência da República. E aí, então, a gente vai dizer que a presidência da República é o órgão mais importante dentro da estrutura, né, da União. E por ser o órgão mais importante, por se comportar como o órgão mais importante, né, ela vai ser ali aquilo que a gente chama de cérebro, né, do funcionamento da administração pública. Então aqui a gente começa pegando a União e entendendo que ela funciona a partir da presidência da República, que é um órgão, é como se fosse o cérebro, você está entendendo? Da pessoa natural. Só que a pessoa natural não vive só do cérebro, né? Ela precisa eventualmente de outros órgãos, ela precisa de um pulmão, ela precisa de um rim, ela precisa de um coração. E aí então a presidência da República vem e se organiza em mais órgãos. Ela passa a possuir mais órgãos para efeito de seu funcionamento, de sua existência. Você está compreendendo? Por exemplo, a presidência da República vai ter o Ministério da Saúde, que é um órgão. Vai ter o Ministério da Saúde. Além do Ministério da Saúde, vai ter também o Ministério da Educação. Eu vou colocar aqui MEC só para a gente ganhar tempo, mas a gente sabe que o nome não é mais MEC, né? Vai ter, por exemplo, o Ministério do MAPA, né? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí ela vai ter também, olha aqui, ó, o Ministério da Fazenda, certo? Fazenda, que eu acho que já mudou inclusive de nome, deve ser Economia, né? Vai ter também aqui do ladinho, olha, o Ministério da Previdência, né? Vai ter também aqui outros ministérios. Você está entendendo? Veja, ela está se fracionando em órgãos para o seu funcionamento. Lá no topo, no cérebro, nós temos a Presidência da República, mas embaixo nós vamos organizando o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência, e vai embora. Esses ministérios, senhores, eles voltam a se subdividir para o funcionamento. Por exemplo, o Ministério
da Saúde, por exemplo, ele vai ter uma representação em cada estado da federação, certo? Por exemplo, aqui no Amapá, nós temos a representação do Ministério da Saúde no Amapá. Você vai estar compreendendo? E assim vai se subdividindo. Veja, mas tudo isso que se subdivide são órgãos. Órgãos para o funcionamento de quem? De uma única pessoa jurídica. Porque aqui nós estamos falando somente da União, que é pessoa jurídica de direito público interno. Você está entendendo? Então, a União, ela vai se fracionando, ela vai se subdividindo. E esse fracionamento, essa subdivisão, permitem um melhor funcionamento da administração. Eles são exercício do quê? Da especialização. São exercício da especialização. Veja, se todos os atos estivessem concentrados nas mãos do único órgão, que seria a Presidência da República, nós teríamos, então, uma concentração de atos na presidência. Você está entendendo? Mas a partir do momento em que a gente cria, a União cria, né, os seus órgãos, ela vai repartindo essas atribuições, vai repartindo essa especialidade. E observa que ela vai criando órgãos específicos. Olha só, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda. Veja, isso é especialidade. Então, ali na saúde, é a pasta da saúde que vai cuidar de todos os assuntos relacionados à saúde. Você está compreendendo? É exercício do princípio da especialidade. Ou seja, você vai criando órgãos internos dentro da mesma pessoa jurídica. É esse ponto que eu quero que você leve para a sua prova. Isso vai cair na sua prova. Veja, quando você ouvir falar em órgãos, você vai pensar em você. Você vai pensar em você, então você vai pensar no coração, você vai pensar no pulmão, você vai pensar no rim. E que esses órgãos, eles fazem parte da mesma pessoa natural que é você. Não existe a possibilidade de um órgão fora de você. Você está entendendo? Ele terá muito pouco tempo de vida. Não existe a possibilidade de você guardar um coração por tantos anos, de você guardar um cérebro por tantos anos. Então, os órgãos, eles fazem parte da mesma estrutura, da mesma pessoa. Os órgãos fazem parte de você. Você está entendendo? E, eventualmente, quando você vai celebrar um ajuste, celebrar um contrato, você, eventualmente, não manda o seu coração. Quer dizer, em regra, né? Em regra, não manda o coração, né? Não manda o cérebro. Você vai inteiro. Você entra inteiro no contrato. Certo? Por exemplo, o casamento é um contrato, né? Tem teorias aí em sentido contrário, lá no direito civil, dizendo que não é contrato, mas vamos partir da ideia que seja um contrato, certo? Veja, você não coloca só o coração ali, não. Você não coloca só o cérebro, não. Você coloca o corpo inteiro. Você coloca o corpo integral. Você coloca o corpo inteiro, coloca o corpo integral. Você está compreendendo? Veja, por quê? Porque o seu coração não pode celebrar esse ajuste. O seu cérebro não pode celebrar esse ajuste. Você vai ter que celebrar esse ajuste desde o primeiro fio de cabelo até a última unha do pé. Ou seja, a pessoa inteira. Essa ideia vocês precisam trazer para o direito administrativo. Vocês precisam colocar essa ideia aqui e levar isso para a tua prova. Se é órgão, não é pessoa jurídica. Se é órgão, não pode, olha só, ser titular de direito. Não pode contrair obrigações. Por quê? Porque é órgão. Você está compreendendo? Então, veja, lembra do Ministério da Saúde? Não pode ser titular de direito, não pode contrair obrigação. Sabe por quê? Porque não possui o quê? Personalidade jurídica. Não é pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a União. Você compreendeu? O mesmo se dará para o Ministério da Educação, para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o Ministério da Fazenda. Você entende? São todos órgãos, não podem celebrar ajuste, não podem celebrar a benção. Precisam necessariamente da autorização de quem? Da pessoa jurídica. E a pessoa jurídica é representada pelo seu cérebro, evidentemente, a Presidência da República. Compreende? Então, veja, mutatis mutandis, você vai trazer essa ideia, certo? O Antônio disse, boa noite. Você queria falar alguma coisa, Antônio? Queria perguntar alguma coisa? Veja, mutatis mutandis, você vai trazer essa ideia para o Estado. Aqui, por exemplo, como órgão mais importante, você vai ter a governadoria do Estado, né? Que a gente costuma chamar de palácio, né? Palácio dos Leões no Maranhão, Palácio do Setentrião no Amapá, certo? Então, veja, você tem aí esse órgão principal, certo? Que é a governadoria. E logo abaixo, você vai ter aqui as secretarias. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública. Você está entendendo? Ou seja, as secretarias, mutatis mutandis, ocupam os lugares dos ministérios. E abaixo das secretarias, você vai ter outros órgãos. Por exemplo, você pega o Estado do Amapá, você tem lá no topo a governadoria. Aí, abaixo da governadoria, você encontra a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Administração, a Secretaria de Estado da Saúde. Ouviu falar em secretaria? Desperta logo para a ideia de órgão. Você está compreendendo? Desperta logo para a ideia de órgão. E aí, então, abaixo dessas secretarias, você vai ter outros órgãos. Por exemplo, ali na Secretaria de Estado da Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública, você encontra a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, certo? Você vai encontrar a Polícia Técnico-Científica, você vai encontrar a Polícia Civil, você está entendendo? Veja como o Estado está se organizando por meio de órgãos, mas o que eu preciso que você leve para a sua prova, indiscutivelmente, é que esse órgão não possui personalidade jurídica, que esse órgão não é pessoa jurídica. Professor, me diga uma coisa, você disse que o órgão não é pessoa jurídica, mas tem algum fundamento legal que você possa me apontar dizendo, olha, o órgão não é pessoa jurídica?
Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a Lei 9784, eu sou ruim de decorar número de lei, 9784 de 1999, que eu acho que é a lei que regula o processo administrativo federal. E é essa mesmo, olha só. Aqui no artigo 2º, ela diz: para os fins desta lei, considera-se órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Veja, ele disse que o órgão é uma unidade de atuação, certo? Uma unidade de atuação. Lembra que eu te falei de entidade? Eu falei de entidade política para você. A mesma lei vai estabelecer o que é uma entidade. Olha só, entidade é a unidade de atuação dotada de quê? De personalidade jurídica. Olha que interessante. Quer dizer, quando a mesma lei falou de órgão, ela não disse que ele tinha personalidade jurídica. Você entendeu? Ela disse, olha, é uma unidade de atuação, que faz parte da administração direta ou da administração indireta. Mas quando ela falou de entidade, efetivamente ela disse, ó, é a unidade de atuação. Veja, órgão é unidade de atuação, entidade é unidade de atuação. Só que é unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que pode contrair direito, que pode ser titular de direito e que pode contrair obrigações. Quem pode? A entidade. O órgão não pode. O órgão é parte integrante da entidade. Não pode ser titular de direito. Não pode contrair, eventualmente, obrigações. Tranquilo até aqui? Estou falando muito rápido. Podemos prosseguir? Muito bem. Vou tomar uma água aqui que o aluno me pede